Então, para nós encerrarmos, Jesus ele ainda comentou aqui algumas coisas que seriam também indicação deste final de ciclo, deste final de época histórica, digamos assim, para que eles entendessem que todas aquelas coisas que estavam acontecendo era o tempo final daquele período, daqueles momentos. Eles estavam vivendo já os últimos dias. E, portanto, esses sinais aconteceriam. Primeiro, haveriam falsos cristos, muitos viriam em nome de Jesus. Por isso ele disse: acautelai-vos, tomai cuidado, tomem muito cuidado, fiquem precavidos, precauções devem ser tomadas, vocês devem aprender realmente o verdadeiro sentido daquilo que eu estou ensinando a vocês, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. E é o que aconteceu. Inclusive, as revoltas que se seguiam, até mesmo nos dias de Jesus ou antes, muitos se levantavam dizendo que foram enviados por Deus, que eram a voz de Deus falando. Lá em Atos dos Apóstolos nós podemos ler um texto falando sobre algumas dessas figuras que foram citadas por um eminente judeu, professor de judaísmo, um daqueles ministros lá do templo, quando os apóstolos foram presos, e ele falou: olha, vamos ter cuidado, porque já vieram tais e tais pessoas e o movimento deles foi destruído, se dissipou, acabou-se. Vamos deixar então, porque senão nós podemos ser considerados lutando contra Deus, se esta causa for de Deus. Então, ele foi assim muito sábio nas suas palavras, e foi então foram libertados os discípulos, e eles continuaram a pregar o Evangelho, mesmo sofrendo aquelas acusações e aqueles tormentos ali nas suas prisões. Mas com certeza muitos vieram em nome, inclusive, de Cristo, dizendo: olha, eu sou o Cristo, eu sou o Redentor, eu sou aquele que vai resolver a situação política desse país, eu sou o tal. É isso que Jesus estava dizendo. E vão enganar a muitos, e muitos foram enganados, e tanto que a cidade depois foi totalmente destruída e eles perderam. As pessoas estavam trazendo para aqueles habitantes de Jerusalém, aqueles habitantes ali da Judéia, uma falsa esperança, porque eles não tinham como derrotar o exército romano. Mas eles estavam como os falsos profetas do tempo passado dos profetas, Jeremias, Ezequiel e outros, né? Que lutaram contra a mensagem daqueles profetas anteriores, dizendo que a Babilônia não viria contra o país deles, mas, na verdade, tudo indicava pelos profetas, Jeremias, Ezequiel e outros, né, que o rei de Babilônia iria vir contra a cidade de Jerusalém, iria destruí-la, iria destruir aquele templo, e foi o que aconteceu. Mas havia uma mensagem entre eles naquele tempo passado de que eles seriam vitoriosos, de que eles não se preocupassem, que haveria paz, etc. Assim como no tempo de Jesus também havia esta mensagem. Mas Jesus estava pregando aqui, ele não estava pregando uma mensagem que viria paz, não. Ele estava pregando uma mensagem de que os seres humanos deveriam se preparar espiritualmente para esse tempo, porque, além de vir pessoas em seu nome, enganando a muitos, pessoas com argumentos muito bons, né?
eles iriam ouvir falar de guerras e rumores de guerras, mas era para não se perturbarem os discípulos, porque forçoso é que assim aconteça, é mistério que assim aconteça, mas não é ainda o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. E nós vimos isso que aconteceu. Antes daquela invasão houve terremotos, houve fomes, né? Houve tantos acontecimentos quanto Jesus estava prevendo aqui. Mas essas coisas são o princípio das dores. Então, Jesus estava se referindo aqui neste primeiro momento a respeito daquele final de era, final de tempos da lei. Jesus não estava se referindo aqui, neste texto em particular, a respeito do final dos tempos, quando ele voltaria. Não, Jesus estava se referindo a um final de tempo. Haveria o término do tempo da lei mosaica, do vigoramento da lei mosaica. Agora, que estava em vigor a partir da pregação de Jesus, da crucificação e da ressurreição do Mestre Jesus Cristo, agora estava instaurado no mundo um reino espiritual. Este reino, sim, de paz, alegria, amor, justiça, no Espírito Santo de Deus. É no Espírito, não é na sociedade em geral, não é entre os representantes da sociedade, os políticos, não. Este reino está no coração de cada ser humano que quiser participar dele, mas é preciso negar a si próprio, tomar a sua cruz e segui-lo. É preciso se mortificar a carne, no dizer do apóstolo Paulo, para receber então o fruto do Espírito de Deus. Deus abençoe a todos vocês, uma boa semana de muita paz e alegria na presença de Deus.